Olá pessoal, estamos iniciando o programa Alegria de Viver, sejam bem-vindos, é muito bom estarmos aqui em mais uma semana, sempre aprendendo um pouco mais, especialmente nesse período porque estamos falando sobre o Livro dos Espíritos, sobre felicidade e infelicidade absoluta, relativa. Então se você quiser saber um pouco mais a respeito desse conteúdo, acesse na playlist, acesse os programas anteriores, tem muita coisa boa para você conhecer. Nós estaremos dando continuidade a esse assunto no programa de hoje. Vamos lembrar que Kardec sempre faz muitas perguntas aos espíritos, como por exemplo, por que no mundo as pessoas sofredoras são em maior número do que as pessoas felizes? A espiritualidade responde a Kardec, não é? Kardec pergunta se existe um mínimo em termos de condições materiais para que uma pessoa que ela possa se considerar feliz. Será que existe esse mínimo em termos materiais, de coisas que ela tenha que possuir, para que ela realmente possa se considerar feliz? O que a espiritualidade tem a dizer sobre isso? Nós já abordamos essas questões e hoje entraremos numa nova pergunta que Kardec vai trazer para a gente e é a última pergunta desse capítulo, desse tema. Então fique conosco, eu sou Solange Godoy, para quem não me conhece, junto com o André Luiz Ruiz. Como vai, André? Olá, Solange! Solanginha fanha, um pouquinho fanha, assim, tá um pouquinho com o nariz entupido. Mas não se preocupe não é nenhuma dessas doenças que o povo está amedrontado, não. Nós estamos muito felizes de tê-la aqui, de estarmos falando das coisas do Espírito, do Livro dos Espíritos e podendo meditar a respeito dessa questão da felicidade, da infelicidade relativa, porque basicamente isso nos ajudará a pensar sobre nós mesmos, sobre como encarar as dificuldades, que papel estaremos realizando na nossa estrutura de reencarnação desta existência. E olha, eu me recordo de uma passagem do livro Missionários da Luz, que nós já lemos e comentamos no nosso programa O Espírito da Letra. Você assiste esse programa aqui na TV Mundo Maior e também pode acessá-lo no canal youtube.com/O Espírito da Letra. Lá você vai encontrar, além do Missionários da Luz, todas as outras 7 obras que nós já lemos. Concluída agora, recentemente, a obra Nos Domínios da Mediunidade. Mas neste livro que eu me refiro, você vai ver uma explicação sobre o que é o completista. O espírito completista é aquele que durante a vida física, ele realiza tudo aquilo que ele havia projetado antes de reencarnar. Ele cumpre todas essas etapas, ele chega de volta ao plano espiritual sem nenhum tipo de rabo que ficou para trás, sem nenhuma coisa que deveria ter sido feita, ele não fez. E o que ele pode com isto fazer? Ele ganha a oportunidade de escolher a próxima encarnação. Ou ele pode ir para planos elevados, pode seguir adiante em outros níveis vibratórios. Então, quando nós entendemos o que o Livro dos Espíritos nos explica, sobretudo em relação a esta questão da felicidade e da infelicidade relativas, nós perceberemos que nós somos sempre aqueles que podemos ver belezas aonde pareçam existir apenas coisas tristes, coisas difíceis, problemas. E é esta maneira de enxergar que faz com que nossa vida ganhe um outro sabor e a gente possa tornar menos áspero, menos ácido aquilo que muitas pessoas estariam reclamando ou estariam usando até para fugir da própria vida, buscando ir embora, achando que vai se libertar de um problema. Portanto, o estudo deste capítulo ele é muito importante e que nós vamos dar hoje a última etapa desta parte que nós iniciamos há umas semanas atrás, não é, Solange? Com a pergunta 933. Ela é uma pergunta que vem coroar este trecho do Livro dos Espíritos, que além da resposta que os Espíritos dão, nós teremos um comentário de Allan Kardec que a gente vai também colocar aqui. Solange, então, vamos em frente? Vamos lá, pegue seu livro, seu caderno, vamos fazer umas anotações, porque sempre tem coisa boa para a gente aprender. Kardec faz a seguinte pergunta, 933, acompanhe conosco. Se o homem frequentemente é o artífice dos seus sofrimentos materiais, não ocorre o mesmo com os sofrimentos morais?
Essa pergunta, Kardec está desejando que os espíritos comentem a responsabilidade dos sofrimentos morais que as pessoas enfrentam. Naturalmente, que os sofrimentos materiais nós acabamos produzindo. O artífice é aquele que produz, é aquele que faz o que é o causante da sua dor física. Então, para nós, por exemplo, quem é o artífice de um problema de saúde ligado à bebida alcoólica é quem bebeu. Ligado ao problema pulmonar é quem fumou. Ligado à obesidade é quem comeu. Ligado a um processo de fratura é quem se arriscou, quem pulou do muro mais alto do que era capaz de suportar o seu esqueleto, quem se arriscou voando de parapente até que o parapente caísse. Então, nós somos os artífices dos nossos problemas materiais, inclusive a dificuldade econômica. Nós gastamos mais do que podemos ganhar e fazemos isso às vezes até com tolices. Nós já fizemos uma vez uma conta, uma pessoa que no caso da bebida, ou melhor, do cigarro, fume um maço de cigarro por dia, considerando a média de preço dos maços. Quando nós fizemos este cálculo, a média estava em torno de R$5, entre o mais caro e o mais barato. Esta pessoa fumando apenas um maço por dia, em um ano, imagina, estaria gastando só com fumaça R$1.800, além dos problemas de saúde que ela vai agregando ao seu corpo. Ou seja, isto é um problema material. Agora, se nós somarmos a este gasto uma latinha de cerveja por dia, uma garrafa de refrigerante por dia, um chocolate por dia, um bombonzinho por dia, fazer um jogo de loteria, dos 10 jogos que nós temos, 5 deles, em todas essas loterias, nós vamos chegar a uma conta, naquela época de 3, 4 anos atrás, de R$11.000 por ano. Imagina isso. Só com bobagem. Nós estamos falando de nada de comida, de remédio, estamos falando só de bobagem. R$11.000 por ano. Você já pensou se você tivesse R$11.000 no bolso agora? E às vezes você queimou nas coisas bobas que comeu. Nós não colocamos aqui shampoo, perfume, tratamento de beleza, nós não colocamos nada disso. Não colocamos os gastos com carro, lavar, passar pretinho no pneu, nada disso. Então, muitas das dificuldades materiais, e se você prestar atenção, você mesmo vai ter que reconhecer que você compra coisas que não precisa, só porque viu que achou bonito, só porque viu alguém usando. Você vai perceber que nós somos realmente os cultivadores dos nossos problemas materiais. Não dá para culpar outras pessoas. Agora, Kardec faz a pergunta: se isso é verdade em relação aos problemas materiais, não acontece a mesma coisa com os sofrimentos morais? É a pergunta. Em relação a sofrimentos morais, que sofrimentos morais nós podíamos pensar, Solange? Que um homem pode ter? O que você se lembra de sofrimento moral? A gente pode pensar, por exemplo, um homem muito raivoso, muito ciumento, invejoso. São esses defeitos que fazem parte, não é, da nossa alma, do nosso ser. Às vezes uma instabilidade emocional, como você falou, da inveja ou do ciúme. Às vezes uma angústia de se sentir menosprezado, de não ter tudo aquilo que gostaria. Ou uma sensação de que você é desprezado pela sociedade, que você não tem nunca chance, que você é menor do que todo mundo. Sofrimentos morais que envolvem, por exemplo, a solidão, se sentir sem companhia, se sentir desarvorado, não compreendido, se sentir assim, o único, a vítima de todas as pessoas e as ocorrências. Sofrimento moral, por exemplo, de saudade.
Saudade é um sofrimento moral, é alguma coisa que você sente falta. E ainda a gente vai perceber que esta saudade ou esta falta, ela pode estar ainda mais amarga se juntar a ela a culpa, a falta de termos feito o que poderíamos, a deficiência na maneira como nós demonstramos nosso carinho. A perda de um ente querido, de um filho, é um sofrimento moral. É alguma coisa que nos afeta. Agora, também em relação... Aí você estará vendo um sofrimento moral causado por um evento que atingiu outra pessoa, não é? Mas nós mesmos padecemos de ansiedades, de frustrações, que são fruto de nós mesmos. Existe uma frase de um escritor americano, Mark Twain, que ele diz o seguinte: na vida que eu vivi longamente, eu sofri por muitas coisas, algumas delas inclusive que aconteceram. Quer dizer, ele sofreu muito na longa vida que viveu. Alguns destes sofrimentos foram por coisas que efetivamente aconteceram, mas todos os outros ele sofreu por coisas que não aconteceram. Coisas que ele tinha imaginado, são sofrimentos morais, que ele imaginava que ia acontecer um acidente e não aconteceu, que ele ia ser despedido e não foi, que ele ia perder um bem e não perdeu. Sofreu à toa, porque criou toda aquela coisa gigante de sofrimento, sofreu à toa em muitos casos. Exatamente. É uma frase muito boa essa. Então você vê aqui que Kardec quer saber se nós somos também os responsáveis pelo sofrimento moral. E agora que nós já pudemos situar essa questão dentro do que Kardec está buscando, vamos ver o que os espíritos respondem a Kardec? Vamos ver a resposta que está aí na tela que Solange vai pôr para nós. Mais ainda, porque os sofrimentos materiais algumas vezes são independentes da vontade. Mas o orgulho ferido, a ambição frustrada, a ansiedade da avareza, a inveja, o ciúme, todas as paixões, em uma palavra, são torturas da alma. A inveja e o ciúme. Felizes aqueles que não conhecem esses dois vermes roedores. Com a inveja e o ciúme, não há calma nem repouso possível para aquele que está atacado desse mal. Os objetos de sua cobiça, de seu ódio, de seu despeito, se levantam diante dele como fantasmas que não lhe dão nenhuma trégua e o perseguem até no sono. Aqui é a primeira parte. Ele está falando de algumas das dificuldades de saúde mental, vamos dizer assim, que produzem este sofrimento moral. E se nós temos sofrimentos físicos, que medicações ou determinadas condutas podem atenuar e até mesmo extinguir, você está com uma dor de cabeça. Você toma um remédio, daqui a pouquinho a dor de cabeça não está mais. Você está com fome, sofrimento físico. Você come, a fome vai embora, você passa a ter um estado de equilíbrio, de bem-estar. Você está com sono, com frio, você adota as condutas que vão fazer com que estas duas situações orgânicas desapareçam. Você tem um problema num órgão que está te causando um impacto negativo. O que acontece? Você faz uma cirurgia, extrai aquilo e fica bom, não é mesmo? Então, mas o que faz com que uma pessoa consiga? Que remédio, que pastilha, que cirurgia, que roupa conseguem fazer com que o invejoso, o ciumento, se livre destes algozes? Sim? Você me diz? Como é difícil quando uma pessoa está sofrendo da inveja, do ciúme, ela vencer isto, porque parece que é um inimigo que está oculto dentro dela. Algumas dessas pessoas, não é, Solange? Elas admitem que têm orgulho, que são invejosas, Exato. que têm ciúme. Elas utilizam-se de vários
qualificativos para dourar a pílula, para não dizer que são. Então o avarento se chama de previdente. O invejoso diz, não, eu não tenho inveja de ninguém, as pessoas é que não gostam de mim. O que tem ciúme diz, não, eu não sou ciumento, eu apenas tomo conta do que me pertence, do que é meu patrimônio, do que eu tenho que cuidar, porque aí eles vêm com aquelas histórias, né? Porque é o olho do dono que engorda o seu gado. Não é assim que eles dizem? Como se alguém fosse de alguém, né? Como se a gente pertencesse uns aos outros. Mas nós não temos ciúme só de pessoas, nós temos ciúme de posições. Você já foi no centro espírita várias vezes, não foi? Na reunião em que estuda, no grupo de alunos, naquela classe, você já notou que todo mundo senta no mesmo lugar? Ninguém é dono de lugar nenhum, mas todo mundo vai naquele dia, naquele horário e se senta naquela mesma cadeira. E o que acontece se um dia você chegar e tiver uma pessoa sentada na sua cadeira? O que vai acontecer? Talvez você não queira pedir para a pessoa sair porque é meio desagradável, não é mesmo? Mas você fala, ai, sentou no meu lugar, eu devia chegar mais cedo, eu vou chegar na semana que vem mais cedo porque esse lugar é meu. O que é isso? Esse é ciúme. Alguém tomou o seu lugar, mas quem disse que o lugar era seu? Não é, Solange? Uhum. E isso é muito comum. Então, é ciúme de amigo, é ciúme de caneta, é ciúme de roupa, é ciúme de cadeira. Você tem, aquilo é seu, como se você criasse um elo de energia em que as coisas passam a fazer parte do seu corpo. E se alguém pegar e não te pedir, e não te apresentar uma justificativa, você se ofende, onde já se viu. E olha, você foi estudar espiritismo, você foi estudar coisas da bondade de Deus, você fica com raiva de alguém que fura a sua fila, não é mesmo? A pessoa fica indignada. E isso faz o quê? Isso é uma doença, isso é um mal, é um sofrimento que gera uma reação interna que a pessoa não tem farmácia que venda um remédio para isso. Não tem. E aqui os espíritos estão falando na resposta. A Solange vai pôr para nós a primeira parte. Nós vamos ver. Os homens são responsáveis pelos seus males, pelos seus sofrimentos morais, e os espíritos respondem ainda mais do que pelos sofrimentos materiais. Por quê? Esses sofrimentos materiais, algumas vezes, não dependem da vontade. Às vezes você está tranquilo, você está sentado num local e de repente vem alguém com um veículo descontrolado e te atropela. Não depende de você. Você está sentado na cadeira debaixo de um parque e de repente desprende um coco lá de cima e cai em cima de você. Você sofreu um acidente da natureza. Você está andando na chuva, cai um raio e você se sente eletrocutado. Ainda que não morra, mas tem todos os sintomas de alguém que levou um choque de alta potência. Não depende de você. Males físicos, que às vezes você come uma coisa estragada sem saber, porque estava até gostosa, e depois vai ter uma diarreia que pode te levar para o hospital. Então há muitos males físicos que não dependem de nós de maneira imediata. Mas os males morais estão aqui elencados, neste rol que Kardec começou a comentar. Quem tem a inveja, quem tem o orgulho, pode colocar na tela, Solange? Tá lá. Esta sequência, olha lá, orgulho ferido, ambição frustrada, a ansiedade da avareza, a inveja, o ciúme, todas as paixões, em uma palavra, são torturas da alma. E aí ele começa, a inveja e o ciúme. Puxa, como são felizes aqueles que não conhecem estes dois vermes roedores. Com a inveja e o ciúme, não há calma. Não há repouso possível para aquele que está atacado desse mal. Tudo aquilo que ele cobiça, tudo aquilo que ele odeia, que causa seu despeito, se levantam diante de seus olhos como fantasmas que não lhe dão nenhuma trégua e que o perseguem até quando ele vai dormir, até durante o sono. Agora ele vai falar dos invejosos, Solange. Vamos lá? Os invejosos e os ciumentos estão no estado de febre contínua,
Portanto, está aí uma situação desejável e não compreendeis que, com suas paixões, o homem criou para si suplícios voluntários e a terra torna-se para ele um verdadeiro inferno? Dá para compreender porque para muitas pessoas aí, essa infelicidade faz da terra um purgatório, um inferno. Por quê? Porque para onde ele vai sentir-se perseguido, ele vai se sentir contrariado, ele vai se sentir apequenado, vai se sentir desprezado, vai ter motivos para reclamar. Eu sei que isso já aconteceu com você também. Você encontra uma pessoa, essa pessoa começa a ter amizade com você, você com ela, e ela tem sempre alguma coisa para reclamar. Ah, porque não tá bom, porque eu tenho uma dor no pé, uma dor no pé, uma dor no pé. E você fica com pena da pessoa, arruma um podólogo, leva essa pessoa no podólogo, ele descobre que é uma unha encravada, tira a unha encravada, faz o remédio. Aí a pessoa não tem mais por que ter dor no pé causado pela unha encravada. Aí passa uma semana e diz, e aí, tudo bom com você? Ai, que bom que você não tem mais dor no dedão, né? Que o dedão te incomodava. Fala assim, ai, graças a Deus não tenho o pé, mas eu tô com uma dor na canela. Aí começa, é a canela, é a canela, é a canela. Você bateu? Não sei, eu não sei se eu bati, se eu chutei alguma coisa, se eu dormi de mau jeito. Depois você cuida da canela, a canela já não dói mais, aí é o joelho. Aí você cuida do joelho, aí é a coxa. Aí você vai subindo, a pessoa vai... Nunca ela vai dizer, graças a Deus eu não tenho nenhuma dor, tá tudo ótimo. Por quê? Porque essas pessoas, às vezes, elas estão se colocando sempre nessa condição de vítimas, para que ela seja o objeto da atenção dos que a circundam. Muitas pessoas não conseguem criar empatias com os seus semelhantes através da gratidão, através do serviço espontâneo, através da gentileza, do carinho. Elas precisam criar essa empatia através do vitimismo. Ela acha que as pessoas que gostam dela, quando ela está com dor, tratam-na com mais generosidade, mais paciência. Então ela nunca sara. Porque se ela sara, aí que ela fica doente, porque ela pensa que ninguém mais vai querer saber dela, Solange. Uhum. E enquanto isso está acontecendo, ela prefere ficar doente, porque quanto mais doente ela ficar, mais parece que vai ter gente prestando atenção nela. É o quê? É uma atitude ególatra, infantilmente ególatra. Esta das pessoas que só pensam em reclamar, só reclamam de tudo. Quando está bem a saúde, não está bem a família. Quando está bem a família, não está bem o dinheiro. Quando está bem o dinheiro, não está bem a saúde. Quer dizer, não há um outro assunto positivo? Pense se você não conhece pessoas assim. E pense se você às vezes não age assim. Se nós como pessoas estamos sempre prontos para ver as coisas positivas. Porque mesmo que não sejam 100%, daquilo que a gente queria. Ora, se você está com dor em uma parte do seu corpo, seja o dedo, seja o joelho, seja o braço, seja a cabeça, o resto está doendo? Não, só aquilo. Se você tem então um dedo que está machucado e toda hora você bate aquele dedo, você vai se concentrar muito na dor daquele dedo. Ai, esse dedo está me incomodando, não sei o quê. Por falar nisso, nós temos uma pessoa conhecida da nossa casa, uma senhora bem velhinha, que ela estava sempre se queixando do dedinho. Ela tinha o dedinho do pé, o dedinho. É portuguesa de Portugal. É uma portuguesa de Portugal. Ela tem o dedinho, ela mancava. Ai, meu dedinho está matando, está me matando esse dedinho. E a gente ficava preocupado, porque ela já era uma senhora idosa. Ela não era gorda, mas ela tinha que firmar o corpo e ela firmava e ela manquitolava sempre com esse dedinho. Tá bom. Aí um dos nossos trabalhadores na época era médico. E assim a gente apresentou essa senhora, disse, olha fulano, essa senhora está sempre se queixando do dedinho do pé. O dedinho do pé tinha um nervinho que estava encavalado. Ele era ortopedista e ele sabia que aquilo podia acontecer, realmente doía. Daí ele disse assim, ô dona senhora, vem cá, eu vou marcar com a senhora vai no meu consultório ou vem aqui, que eu vou cortar esse nervinho. Assim a senhora não vai ter mais esse problema de sentir dor. Ai, é mesmo? Ai, que bom. Tá bom. Eu vou então marcar horário. Tá bem. Ela foi embora. Nunca mais reclamou do dedinho. Nunca mais.
Eu não sei se ela entendeu que ele ia cortar o dedinho. Cortar o dedinho, acho que ela entendeu isso. Que ele ia arrancar o dedinho para não sentir mais dor. Eu acho que ele fala assim, mas é fácil, é só tirar o dedinho. Só tirar o dedinho. Já já a senhora fica boa. Só não vai sentir mais. Ela nunca mais mancou e nunca mais reclamou do dedinho. Não sei se a dor era verdadeira, mas eu acho que o medo de ficar sem o dedinho fez ela parar de se reclamar tanto do sofrimento do dedinho. Então você percebe que algumas pessoas têm esta tendência. Não devemos considerar que são todas pessoas assim, molengas, que todo mundo que reclama é uma pessoa que não merece ser entendida, atendida, receber nossa atenção. Não, às vezes as doenças são reais, as dores são verdadeiras. Mas quando isso se transforma num hábito, quando essa pessoa nunca fala nada de bom sobre nada, mas só reclama, isto pode ser um vício e é um sofrimento. É um sofrimento para a pessoa e também é um sofrimento para quem convive com ela. Porque essas pessoas são categorizadas pelas costas como pessoas malas sem alça. Não é? Malas sem alça. Ai, lá vem a mala. Aí um arruma uma coisa para fazer aqui, outro vira as costas para fazer outra coisa, e quando a pessoa chega, ninguém está disponível para ela começar a descarregar o rol, né, da sua caçamba de tragédias. Então você percebe que para as pessoas também aguentarem criaturas dessa forma é uma coisa chata. Porém, nós precisamos nos lembrar que se nós mudarmos a maneira de colocarmos-nos em relação às dores ou às dificuldades, a isto que nós estamos chamando de, aqui Kardec chama de ciúme, avareza, orgulho ferido, tudo isso, tudo também muda. As pessoas começam a gostar de nós, as pessoas começam a nos procurar, as pessoas passam a ser gentis. Por quê? Porque nós somos agradáveis no trato. Não é porque a gente paga, porque a gente dá dinheiro, porque a gente compra a atenção dos outros. Não, isso não é verdade, isso é uma mentira. Mas é porque a gente se coloca à disposição para ouvir, a gente quer ajudar naquilo que é possível, a gente se oferece para fazer alguma coisa. E isto sempre é muito útil. Eu sei que nas reuniões de família onde você vai, você percebe aquela cunhada que depois do almoço vai embora, não lava a louça. Não percebe? Você sabe aquele seu primo que se aproveita da situação e a hora de fazer o serviço, ele nunca está disponível. Se você precisa de alguma coisa que tem que carregar peso para transportar um móvel, ele, eu não posso, eu estou com problema de coluna, eu tenho que fazer tal coisa. Mas o cara não abandona a bicicleta, não abandona o time de futebol de areia, não para de ir no clube de sua preferência, vai ficar pulando na arquibancada, sentando em cimento, né, armado para ficar gritando lá pelo seu time, mas na hora de ajudar, não, eu não posso, eu tenho um problema no ciático. O meu ciático tá doendo. Então, você sabe que as coisas são assim. Então, perceba, não seja assim também, porque isso vai fazer você um chato. Agora vem um comentário de Kardec, depois de todas essas explicações dos espíritos. Vamos ouvi-lo? Vamos lá, Solange. Várias expressões pintam energicamente os efeitos de certas paixões. São expressões, não é? Disse: estar inchado de orgulho, morrer de inveja, secar de ciúme ou de despeito, perder com isso a bebida e o alimento, etc. Esse quadro não é senão muito verdadeiro. Então, e falando em morrer de inveja aqui nessa resposta, eu me lembro de um filme muito bacana que se chama Amadeus. É a história de Mozart. E no período em que ele viveu encarnado, em que ele compunha, ele era genial, havia um outro músico, tinham muitos músicos, mas um músico em especial morria de inveja de Mozart, porque ele não se conformava. Como que Mozart podia criar coisas tão belas? E ele, Salieri, era um outro compositor também, mas ele que era muito devoto a Deus, ele rezava, ele pedia, ele implorava, mas ele não conseguia compor coisas tão bonitas quanto Mozart. Então é muito interessante, quando fala morrer de inveja, me vê essa figura. Vale a pena você assistir esse filme, é um filme belíssimo, Amadeus. A tradição a tradição lendária entre ambos costuma dizer que, na verdade,
não morrendo de inveja, ele teria matado de inveja, ele teria sido aquele que foi, se travestiu daquele personagem escuro, que foi pedir para ele fazer uma missa de Requiem, encomendar uma missa de Requiem, que tinha uma ligação muito grande com uma ópera que Mozart tinha escrito, Don Giovanni, onde o pai, um homem muito sisudo, e tem um personagem que vai como que punir o filho, por ele ser devasso, por ele ser brincalhão, por ele ser irresponsável. Então, no filme Amadeus, eles exploram muito esse negócio de morreu de inveja, não, mas foi ajudar o outro a cair no buraco, a matar de inveja. Muitas pessoas padecem dessas emoções, não é? Então, você vê que é verdade. Quando a gente tem, como ele disse aqui, no fígado, não é? A gente fica verde, a gente fica amarelado, parece que a nossa bile sofre algum tipo de pressão, o fígado se contrai e em vez de a bile ir para o intestino, ela cai na corrente sanguínea e dá uma tesa amarelada, às vezes esverdeada. Algumas pessoas utilizam essa cor, né? Essa cor assim, verde, né? Para se referir a essas emoções mais fisicamente visíveis. A pessoa ficou vermelha de ódio, sabe? Sobe o sangue na cara, fica aquela cara inchada, ou de vergonha. Também essa reação é comum, não é mesmo? Continua aí, Solange, vamos ver o que os espíritos, ou Kardec comenta. Algumas vezes, mesmo o ciúme não tem objetivo determinado. Há pessoas ciumentas por natureza de tudo que se eleva, de tudo que escapa à linha vulgar. Nesse caso mesmo que não tenham nisso nenhum interesse direto, mas unicamente porque elas não o podem alcançar. É um tipo de ciúme, não é um ciúme tolo, um ciúme do que produz bons frutos, um ciúme daquilo que é mais luminoso. Não é que a pessoa quer ser aquilo, mas ela não quer que alguém possa desenvolver-se de tal forma e que possa fazer sombra para ela. Então, são maneiras do nosso psiquismo primitivo se defender do sucesso dos outros, dizendo, ele não presta, ou então ele ficou rico roubando. Você não sabe se ele trabalhou, você não sabe se ele ganhou uma herança, mas sempre que a gente vê alguma coisa assim acontecendo, vamos encontrar sempre pessoas dizendo, ele deve ter transado com não sei quem, ele dormiu com não sei quem, ela conseguiu chegar onde chegou, não porque teve mérito, não por mas capacidade própria. Teve QI, quem indica, não é? Então você vê que são manifestações de uma inveja, de um ciúme, que não estão diretamente ligadas a uma atitude próxima, são aquelas coisas de dor de cotovelo, não é? Continua aí, Solange. Tudo que parece acima do horizonte as ofusca. E se são maioria na sociedade, elas querem tudo reconduzir ao seu nível. É o ciúme somado à mediocridade. Estas são as atitudes das pessoas pequenas, mesquinhas. Elas não querem promover ninguém, elas querem diminuir os que já conseguiram superar aquilo para que ninguém seja mais do que ela já é capaz de ser. Então, é reconduzir a sociedade a um estado de primitividade. Exato. Eles preferem fazer isso do que terem que se esforçar para, a partir de seu esforço, chegarem a um patamar diferente e mais nobre. Não querem. Elas preferem derrubar os que já progrediram. Mas Kardec continua comentando. Frequentemente, o homem não é infeliz senão pela importância que liga às coisas deste mundo. É a vaidade, a ambição e a cupidez frustradas que fazem sua infelicidade. Se ele se coloca acima do círculo estreito da vida material, se eleva seus pensamentos até o infinito, que é a sua destinação, as vicissitudes da humanidade lhe parecem então mesquinhas e pueris, como as tristezas de uma criança que se aflige com a perda de um brinquedo que representava a sua felicidade suprema. Esta é uma outra comparação muito importante. Enquanto nós estamos vendo todas as coisas perto de nós, tudo aquilo parece que tem um tamanho muito grande, que não conseguir aquilo é uma tragédia, ou perder aquele outro objeto é uma desgraça. Mas quando nós olhamos para o universo, quando nós olhamos para as leis do universo
estão nos esperando em outros ambientes, em outros níveis, em outros graus. Tudo que está aqui parece uma tolice, como essa brincadeira de criança. Eu sempre costumo fazer uma comparação. Você que está assistindo, se você é mulher, você já deve ter ido ao espelho para tirar um pelo da sobrancelha, não foi? Você já deve ter pegado a pinça e falar assim, vou arrancar esse pelo aqui. E quando você faz isso, você vai dizer, isso vai doer porque o pelo é muito ruim de arrancar. Se você é homem, talvez você já tenha feito isso com o pelo do nariz. Mulheres também podem fazer. E esse arrancar o pelo é alguma coisa que é muito doída quando você está prestando atenção. Você fala, meu Deus, vai doer muito. Aí você arranca. E é como um choque. Por que você toma esse choque? Porque toda a sua atenção está concentrada naquele pequenino, naquele minúsculo ponto. E isto faz com que aquilo que acontece ali realmente ganhe uma expressão de grandeza muito maior. Mas, por exemplo, você que é dona de casa, quantas vezes já não queimou o braço fazendo comida, encostou numa panela, perdeu o pelo raspando na parede? Ou o homem que foi jogar bola e numa pernada lá, o cara entrou com a botina na sua canela, arrancou um pedaço da pele, você nem sentiu e foi correndo atrás da bola. Isso é muito mais grave do que arrancar um pelinho. Só que quando você está na emoção, você não está dando bola para aquilo. Você jogando bola, você está dando bola para bola. Não está dando bola se machucou, se arrancou um pedaço da pele. Por quê? Porque só vai notar isso depois. Olha só, eu me lanhei todo aqui, né? Arrancou um pedaço, juntamente os pelos que estavam ali. Então, você já notou? Porque a atenção que concentrada faz com que você sinta mais. Inclusive, passa aqui para mim, ó. Eu vou ensinar para você um truque quando você vai tomar injeção. O que você faz quando você vai tomar injeção? Você vai ficar pensando, agora vai entrar agulha, vai doer, vai doer. A mesma coisa do pelinho. Sabe o que você faz? Quando for começar a tomar injeção, a hora que o cara pega assim, né? Ele pega um negócio aqui, agora vai ser injeção, vou te dar. A hora que ele vai fazer isso, sabe o que você faz? Você belisca a perna. Se você vai tomar, aí, se você está com os braços livres, dá uma beliscada em qualquer parte do seu corpo. Aperta bem. Quando você faz isso, o que acontece? O seu corpo tem uma dor que já está ocupando o tronco cerebral, que é a dor do beliscão. Então, quando você faz isso, você disfarça a dor da agulha que entra. Você quase não sente. E isso é uma técnica para você, usando da inteligência e do conhecimento, ludibriar a sua capacidade de concentração somente na injeção. Ela desaparece praticamente. Faça isso na próxima injeção que você for tomar. Escolha um pedaço do corpo. Às vezes você vai tomar anestesia no dentista. Você está deitado na cadeira lá, né? Então põe a mão assim por baixo, pode aplicar. E você dá uma beliscada. Você vai sentir, você quase não vai sentir a agulhinha entrar. É tão fininha, né? É tão fininha de tão dentista. Fininha. Não? Então, mas tem mais. Vamos lá? Vamos adiante, Vamos Solange. lá. Aquele que não vê felicidade senão na satisfação do orgulho e dos apetites grosseiros, é infeliz quando não os pode satisfazer, ao passo que aquele que nada pede ao supérfluo é feliz com o que os outros olham como calamidades. Falamos do homem civilizado, porque o selvagem, tendo suas necessidades mais limitadas, não tem os mesmos objetos de cobiça e de angústias. Sua maneira de ver as coisas é diferente. No estado de civilização, o homem raciocina sua infelicidade e por isso é por ela mais afetado. Mas pode também raciocinar e analisar os meios de consolação. Essa consolação ele a possui no sentimento cristão, que lhe dá a certeza de um futuro melhor, e no espiritismo, que lhe dá a certeza desse futuro. Que lhe dá a esperança de um futuro melhor, e no espiritismo que lhe dá a certeza desse futuro. Tem duas certezas aqui, né? Não, o primeiro certeza é a esperança. Não, Quando você, por ser cristão, você tem a esperança de que haja um futuro que seja diferente da Terra, você, sendo cristão, já tem na esperança um motivo para ser diferente. Agora, sendo espírita,
Isso não é uma esperança, isso é uma certeza. Que há uma continuidade e que as coisas do outro lado são muito melhores. Então, como nós estamos vendo neste trecho do capítulo 1 da Esperanças e Consolações, o último livro, a última parte do Livro dos Espíritos, nós estaremos sempre mais sofridos quanto mais necessidades inventemos. Por isso que o homem selvagem não tem tantos sofrimentos. Eles não precisam de tantas bobagens, eles não precisam de tantas coisas, como aliás a pergunta 926, explicando Kardec, explicando essas questões, os espíritos dizem exatamente isso a Kardec. Se a civilização cria mais necessidades, ela também não gera mais aflições? Exatamente. São tolas as coisas que muitas vezes nos tiram o sossego. E isto nós vamos ponderando e vamos amadurecendo naquilo que nós estamos vivendo em cada dia. Será que é motivo você brigar por um tapete que ficou virado? Será que é motivo você achar ruim por um detalhe da sua vida que não deu certo como você queria? Será que é motivo para você fazer um ambiente familiar ficar ruim porque você não teve o seu capricho atendido? Pensa nisso, não é? Felicidade e infelicidade. E agora? Lembrando que Kardec fala aqui pra gente. Desculpa, você... Não, pode falar. Kardec fala aqui pra gente, para quem não assistiu no dos programas anteriores, que é uma medida de felicidade comum a todos os homens. E essa medida de felicidade, com relação à vida material, é a gente ter a posse do necessário. Só a posse, não é a propriedade, a posse do necessário. E para a vida moral, é a consciência tranquila e a fé no futuro. Ou seja, a certeza de que essa nossa vida não termina aqui. Essa fé no futuro é essa fé de que algo vem depois que nós deixarmos essa roupagem de carne. Desculpa, André, eu te interrompi, você ia falar alguma coisa. Vamos ter que terminar daqui a pouquinho e eu gostaria de dizer a você, olha, no próximo programa, você procura esse livro aqui, ó, O Espírito da Verdade. É uma obra que foi escrita através do médium Chico Xavier e do médium Valdo Vieira. São vários espíritos tratando de vários temas. Nós começaremos estudando alguns destes temas. Nós não vamos ler o livro todo, mas há muitas coisas preciosas de Dr. Bezerra, do Espírito André Luiz, do próprio Espírito Emmanuel e de outros espíritos. Então, são autores diversos. Nós estaremos, a partir do próximo programa, abordando os conteúdos que aqui são os que nos façam pensar melhor. Não serão todos os capítulos. Nós vamos pensando aqueles que achamos interessantes para compartilhar com você, não é, Solange? É isso mesmo. Por falar em livros, se você quiser assistir mais uma obra que foi encerrada agora, que é a obra Nos Domínios da Mediunidade, você pode buscar no programa que se chama O Espírito da Letra. Lá nós temos as obras do Espírito André Luiz analisadas, passo a passo. E agora nós já estamos preparando o próximo livro, que se Deus permitir nós faremos Ação e Reação. Então já pega os livros anteriores, já arruma o Ação e Reação, porque dentro de algumas semanas vamos estrear essa nova obra do Espírito André Luiz, tá bom? Então, isso mesmo, nós agradecemos a sua participação. Aí, Patinho. Nos vemos no próximo. Patinho, fanha. Nos vemos no próximo, Alegria de Viver. Para você, para Solange, e que você possa estar muito feliz com a felicidade e a infelicidade relativas do Livro dos Espíritos, ok? Um grande abraço. Tchau, Até. gente.